E aí, criaturas? Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Digitais do Criador, onde a gente aqui mistura um papo de conhecimento, ciência, curiosidade, tudo realmente para dar uma expandida na sua mente. Então, ajusta o seu volume, vem com a gente para essa jornada digital. Você quer pensar fora da caixinha? Então você está no lugar certo. Muito bem, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Digitais da Criação. E nós temos convidados muito especiais para essa nossa jornada que a gente começa agora. Eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro as damas, professor. Eu sou a Milene, eu sou lá do Colégio Adventista de Americana, tenho 18 anos e é a primeira vez num podcast. Ah, tá ok. De que turma você é? Do terceiro ano do ensino médio, a sala A. A sala A. Você quer mandar oi para alguém? Oi, gente, tudo bem? Oi, mãe. Isso. E é isso. Muito bom. Milene, bem-vinda, viu? Obrigada. Professor. Eu sou o Danilo, professor de História e Geografia. E acho que é isso aí, né? E aí, galerinha? E aí, alunos? Tudo bem? Beleza? Muito bom, Dan. Olha, muito bem-vindos. Obrigado porque vocês toparam fazer esse bate-papo aqui com a gente. E nesse primeiro episódio, a gente vai tratar justamente sobre a história do desenvolvimento da ciência. Ciência é uma construção, né? A gente pode voltar muito no tempo e a gente sabe que a curiosidade humana é uma coisa que sempre existiu. A partir dessa curiosidade, o ser humano tenta responder às questões que eles têm, desvendar os mistérios, explicar os fenômenos, né? Então, a gente pode voltar muito no tempo e pensar na origem da ciência, né? Mas eu pergunto aí para vocês, vamos começar definindo ciência e a sua importância. Alguém quer começar? Eu tava pensando, né, nessa pergunta especificamente. E eu acho que uma frase, assim, pelo menos para mim, né, que resume a ciência do passado até o presente é que a ciência é a busca por evidências. A gente estava falando aqui, né? Não necessariamente de fenômenos específicos, mas evidências que saciem nossa curiosidade, né? Uhum. Vamos ficar no conceito por enquanto. Eu já ia falar de Mesopotâmia, de Suméria. Tá animado com a história. Minha área, né? Mas eu penso isso, né? Que a ciência ela é realmente uma investigação constante, a busca por evidências. É o que eu fiquei na mente, assim, né? Muito bom. Muito bom. Poxa, pode repetir a pergunta? É claro. O que você pensa quando fala ciência? Qual é a definição para você de ciência? Ciência, eu acho que ela é um conjunto de estudo, né? Algo que seja para provar onde eu estou, onde pode estar, ou o que pode ser. Eu acho que é mais ou menos isso. Você usou uma palavrinha bem legal aí. Legal. Prova. Né? Então, a ciência é algo que exige provas. Porque existem muitas outras formas aí de investigação, mas que não exigem testes, provas, experimentos, né? A ciência, ela é um tipo de investigação que exige esses detalhes. Sim. Então, muito, muito bom. Você falou que queria começar a falar lá da Mesopotâmia. Que meu pensamento ele já vai por esses caminhos, né? Inevitavelmente. E eu, assim, né? Pensando na origem de tudo, na origem da história que a gente chama, né?
o momento que as civilizações começam a se formar, sempre foi do interesse do ser humano realmente entender, né? É engraçado que a gente tem esse instinto de não conseguir mesmo lidar assim com as coisas sem entender o que está acontecendo, né? E a ciência, ela vem exatamente para isso. E como você introduziu aí, né? Isso é desde sempre. Então, assim, pensando na história, pensando consequentemente, então, no surgimento das civilizações, a gente consegue encontrar momentos ali em que o ser humano ele parou, viu as luzes no céu. Até então, luzes, né? E o que são essas luzes? Como assim, né? E outras coisas também, é claro. A astronomia, a gente acaba indo por esse caminho quando a gente fala da origem da ciência, porque, de certa forma, tudo começou por aí. Pela curiosidade de olhar para o céu durante a noite, imagina, sem luz, sem nada, né? Então, imagina que céu que devia ser, né? Olhar, então, para as luzes do céu ali e falar, tá, mas o que é isso, né? E aí, engraçado, porque nesse primeiro momento, a ciência se misturou completamente com a religiosidade da época. E a primeira justificativa foi, né? Essas luzes são deuses, né? São divindades e tal. E aí, enfim, as coisas foram se explicando a partir daí. É claro que não ficava vago desse jeito, né? Ah, tá bom, são deuses. Mas e aí, na prática? Aí a gente pode associar a agricultura, né? Técnicas que foram se desenvolvendo. Aí outro ponto importante também, pelo menos na minha visão, na definição do que é ciência, né? Que a ciência, ela tá sempre ligada a um propósito. A gente... Como eu posso dizer, né? A gente não pode perder tempo, entre aspas, assim. A gente pesquisa para saber por um propósito, por algo. Naquela época era, por exemplo, né? Como que eu faço para um negócio crescer do nada, né? Num tempo específico para eu ter o que comer, né? Então, como que a colheita ela pode ser melhor? Quando perceberam que, por exemplo, as fases da Lua, né? O ciclo lunar tem alguma coisa a ver, né? Desde a contagem do tempo mesmo, até realmente as propriedades naturais, né? Se adequando a essas várias condições, aí começam a se desenvolver pesquisas, né? Na época, dá pra gente chamar de pesquisas? Eles pesquisavam? Então, essa era pré-científica era marcada mais por observações e experiência da vida, da prática, né? Quando mudar tal estação é melhor para plantar trigo. Quando chegar em outra estação é melhor para plantar, não sei, outra coisa. Era muito assim, na tradição, no que os outros contavam, ia passando, né? Eu acho interessante, desculpa aí. Claro. Como isso estava relacionado também às relações ali de poder, de influência, né, entre as pessoas da época. Porque com certeza quem tinha, né, um conhecimento como esse, imagina os primeiros, né, a chegarem a essas conclusões. É melhor plantar agora, porque, né, a colheita depois... Imagina como isso era importante para eles, né, e como isso acabou definindo as primeiras sociedades. Esse conhecimento, porque ferramentas, infraestrutura não se tinha muito, a gente está falando do início das civilizações. Então, esse conhecimento no passado era muito valioso, né? Hoje, claro, a gente fala, né, em vários aspectos que a informação hoje é a maior riqueza. Mas imagina no passado quanto não era importante você entender essas coisas, né? Você ter esse conhecimento e tal. Falando do começo de tudo, né? Tudo, assim, a formação das sociedades ali. Quem detém o conhecimento, de uma certa forma, detém poder. Pois é. Isso daí define, né? Classes, define um monte de coisa. Interessante. E um mundo sem internet, né? Sem essa informação compartilhada, imagina, né? Quem tinha isso valia muito, né? Muito, muito, muito. Exato. Eu ia perguntar para você sobre aquela época ali dos gregos. A gente conhece muito os gregos pela filosofia. E a gente não nega que a filosofia grega foi importantíssima para o desenvolvimento de um monte de coisa, né? Sim. E da ciência?
existe alguma diferença entre o que a filosofia fazia e para a ciência? Vocês têm alguma resposta para isso? Cara, eu acho que não havia diferença, porque acaba que uma pergunta e outra responde. Então, eu acho que as duas sempre andaram, né, em conexão e sempre andaram juntos nisso, porque eles questionavam, mas tinha que haver uma razão para aquilo, tinha que haver algum nexo, alguma resposta, entende? Eu acho que sempre andaram juntas, pelo menos. Então, assim, na sua ideia, o filósofo era o que perguntava. Sim, eu acho que ele procurava questões, sim. Era o que questionava. Uhum. E daí as respostas ficaram mais para o cientista, você acha? Acho que sim. Pelo menos eu entendo que sim. Ok. Os filósofos, quando você faz uma pergunta, automaticamente você não fica procurando respostas? Uhum. Sim. Então, será que um filósofo fazia uma pergunta e ele não tentava responder? Ah, fazia? Com certeza. Com toda certeza. Não, é essa busca, né? E eu acho que no passado as coisas assim, né? Na antiguidade com A maiúsculo, né? Realmente as coisas se misturavam muito. Né? Você pensa nos grandes pensadores. Eu lembro quando eu era menor, eu ficava assim, né? Caramba, como que esse cara era matemático, cientista, filósofo, e isso e aquilo, né? Leonardo da Vinci. Exato, né? E aí a gente vê como, assim, as coisas se misturavam de fato até o Renascimento, até século, né, XV, XVI, até um pouquinho mais pra frente que as coisas começaram a se especializar, de fato. Mas, realmente, no passado, essas pessoas que tinham tempo, né, pra pensar, que não precisavam estar ali no trabalho relacionado à agricultura, né, e tudo mais, essa galera, eles realmente pensavam, e eu acho, sim, que os pensamentos se misturavam, as áreas se misturavam nessa busca, né, incessante. Eu acho que é isso, eles tinham mais tempo de perceber as coisas ao seu redor, consequentemente, né, as dúvidas iam sendo geradas e, com certeza, a partir daí, a busca por respostas era automática. Uhum. A gente vê ali na época dos gregos muita coisa sendo respondida com base em mitologia. E até hoje, assim, se você pegar povos, por exemplo, né, indígenas que estão isolados, eles têm as explicações deles em relação a tudo que circunda, tal. Eles têm explicações que são baseadas em lendas que vêm, né? E era assim também na filosofia grega, até que alguns filósofos começam a usar uma filosofia racional. Assim, não, vamos esquecer um pouco a mitologia, vamos esquecer um pouco as narrativas e vamos pensar agora racionalmente nesse fenômeno. Aí a pergunta é, qual a diferença entre este filósofo que pensa racionalmente numa resposta e a diferença do cientista que faz ciência? Será que tem alguma diferença marcante entre eles? E aí, Mi? Poxa, jogou essa pra mim? Vamos lá, hein? Eu tô dando a dica, Filósofo pensa racionalmente. O cientista chega às suas verdades só pensando? Não. Não, com toda certeza não. Não. Eu acho que o filósofo, ele chega às suas questões, mais nas lógicas, né, igual você disse, tipo, na imaginação ou na prática dele. E eu acho que o cientista é mais, tipo, no óbvio. Tipo, ele realmente coloca aquilo no papel, estuda, vai e entende. Ok. Buscando um método, né? Exato. Eu acho interessante, assim, a gente também ter a perspectiva de que na antiguidade, a maioria das coisas que nem eu tava falando antes, a maioria das coisas, assim, que eles pensavam, né? Era por conta de uma necessidade. Os grandes avanços, assim, por exemplo, falando dos gregos, né? Alguns deles, sim, né? Tava no mundo das ideias, né? Tentando transformar coisas que estavam no mundo das ideias na prática, mas muita coisa, principalmente se a gente for buscar lá atrás, era por necessidade. Por exemplo, né?
Por que se desenvolveu a matemática no início? Realmente pela necessidade de você, principalmente no início do comércio, né? De você contabilizar, etc e tal. Então, eu acho que havia sim método, né? Não eram simplesmente divagações, assim. Mas, realmente, conforme o tempo vai passando, isso vai se distanciando, né? Principalmente com o avanço da filosofia, que começa a se preocupar com questões menos práticas. Sim. Ou que, pelo menos, estão, assim, um pouco mais distantes da nossa vida cotidiana, né? Que são importantes, que devem ser pensadas, mas que a gente não vai usar todo dia, todo momento. Enfim. Eu gostei, perfeito. Você fez um gesto que eu achei bem interessante. Você falou que o cientista, ele... Então, assim, vamos pensar. O filósofo, ele vai falar sobre essa caneca, observando a caneca, olhando de todos os ângulos e pensando e tirando as conclusões dele a partir do pensamento dele. Esse é o filósofo. O cientista. Do que é feito. Sim, do que é feito. exato. Quanto pesa. Exatamente. Ele vai classificando, né? Isso. Vou quebrar um pedacinho e examinar numa lupa. Então, a ciência, como a gente conhece hoje, moderna, ela passa a existir quando existe um método. Vocês falaram essa palavra. Quando existe algo que, assim, eu vou além da minha racionalidade, eu vou pôr a mão na massa. Eu vou observar, eu vou medir, eu vou experimentar. A experimentação acho que faz a grande diferença aí. Bom, você gosta da parte antiga, mas vamos chegar na Idade Média. Vamos. Idade Média. Alguma coisa sobre a ciência nessa época? Então, a gente está caminhando, né? Para chegar no método, finalmente, né? Mas a Idade Média ela não pode ser ignorada, né? De forma alguma. Ela foi, sim, muito importante para o desenvolvimento da ciência. Eu, pessoalmente, acho muito legal a gente, na Idade Média, tirar um pouco os olhos da Europa e pensar na Ásia, por exemplo. Porque lá aconteceram, assim, avanços tremendos. E que, inclusive, se não tivessem acontecido... os próprios europeus teriam muito problema para a continuidade da sua história, né? Como a gente a conhece. Por exemplo, uma das coisas que foi inventada nesse período foi a bússola. Importantíssima para a navegação, né? No momento lá na Europa, em que eles deixam de pensar que a Terra é plana, né? Que se eles navegassem até ali, de repente ia cair e tal. Se não fosse a bússola, e aí, né? Para onde eles iriam? Como eles fariam para, por exemplo, chegar aqui e a história acontecer do jeito que aconteceu, né? Então, esses avanços científicos, várias outras coisas também que surgiram de lá, né? Mas esses avanços científicos que vieram de lá, principalmente da Ásia, né? Aí a bússola, no caso, a China, foram fundamentais, né? Invenções, as pessoas percebendo ali também e desenvolvendo dispositivos, por exemplo, que mudaram a história, né? É engraçado como a história ela é contada muito a partir da Europa, né? De fato. Você falou isso, eu fiquei pensando. Agora, na Idade Média, como é que estava a ciência na Europa? Como é que ela estava? O que aconteceu com a ciência, com a investigação durante a Idade Média, que também a gente chama aí de Idade das Trevas. Idade das Trevas. Exatamente. Então, o que estava acontecendo na Europa durante esse período aí da Idade Média? E aí, Mi? Prova. Poxa, eu acho que estava acontecendo muito... Cara, eu não consigo falar. Mas eu acho que algum tipo de revolução nesse meio, entende? De revolução científica. Porque já tinha saído de uma etapa muito importante, que foi nessa parte da Grécia, tudo. E eu acho que eles procurando entender, procurando provar, né? Igual a gente falou da caneca, tudo. Eu acho que se tornou, assim, um tipo de revolução para conseguir compreender melhor tudo ao seu redor, entende? E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Muito bem. Realmente estava ocorrendo uma revolução
porque as pessoas não param de perguntar e de pesquisar e de ter curiosidade. Mas essa revolução custou caro para os primeiros. Foi. Sim. Para os primeiros ali, né? Porque, gente, assim, Idade Média a gente tá falando aí, arredondando, 1000 anos, né? Que isso, galera. É bastante tempo, meu Deus. É bastante tempo, né? Então, com certeza, muita coisa aconteceu, né? E na primeira metade ali na Idade Média, o negócio era mais complicado, né? Engraçado até, porque daí na segunda metade, quando a Europa se reconecta com a Ásia, as coisas aí partem por esse rumo, né? De realmente revoluções, renascimentos, né? Sim, exato. Renascimentos. Engraçado aí, mais uma vez, a importância da Ásia, né? E a gente não fala. Infelizmente, a gente não fala, né? Nesse período da Idade Média, a gente já não fala mais. Os árabes, né? Um desenvolvimento de astronomia, de matemática, fantástico. A gente tem ali na Idade Média um poder dominante, tinha poder político, religioso, todo o poder era concentrado numa instituição que regulamentava tudo na vida das pessoas. E quando você queria mudar qualquer coisinha ali, você era cortado. Sim, qualquer coisa que era diferente, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de Inquisição, por exemplo, o Tribunal da Inquisição não foi só por questões de pensamento, só por questões teológicas. O Galileu foi para a Inquisição. Por quê? Era um cientista, era um pesquisador, que olha com um telescópio que ele mesmo inventou lá e descobre que a Terra gira em torno do Sol. E aí ele é perseguido pelo poder religioso da época, né? Então, assim, os cientistas, eles continuavam, como você falou, pesquisando. Por exemplo, o povo abria cadáveres escondido, porque era pecado capital. Mas eles faziam escondido, né? Alguma pesquisa do tipo, ainda não era química, era alquimia, mas eles estavam lá tentando. O problema é que se aquilo ali, de alguma maneira, desagradasse o poder maior ali, religioso, eles eram acusados de bruxaria e caíam no... Então, assim, deu uma travada no desenvolvimento. Foi. Essa é a grande questão da Idade Média, né? A gente fala, né? A Idade das Trevas, tal. É uma polêmica muito grande, né? É complicado, porque tiveram coisas, sim, que avançaram. Tiveram coisas, como eu disse, né? No geral, se a gente pegar o contexto global, muita coisa aconteceu nesse tempo, nesse recorte temporal. Na Europa é complicado porque vai ter gente que vai falar, não, Idade das Trevas, nada a ver. Vai ter gente que vai falar, não, foi, né? De qualquer forma, essa é uma discussão que é válida. Porque é complicado. Teve coisas que aconteceram, teve coisas que surgiram, mas o questionamento, ele era proibido, né? Assim, esse é na verdade, o centro do problema. Porque realmente a gente teve muitas coisas que hoje a gente, inclusive, sabe que são do jeito que são. O próprio esquema, né, heliocêntrico e tal. E as pessoas foram perseguidas, né? Foram mortas. Sim. De forma pública, né? Porque não podia questionar. E esse é um problema. Por isso que é difícil falar sobre ciência na Idade Média. Porque ciência sem curiosidade, sem, né, o questionamento, o que é? Do que se faz? Sai, exatamente. Do que se faz, né? Enfim. Então é complicado. Por isso que falar de Idade Média é complicado. Eu te joguei aí numa... Foi. Né? eu queria ver, desculpa. Eu falei assim, quero ver agora. Mas ela se saiu bem. Hoje, mas... Ela tá muito bem. É complicado. Idade Média é complicado. Resumo. Bom, vamos avançar então aí. Vamos falar sobre fim da Idade Média e Renascimento. O que isso representou para o pensamento, para a investigação, para a própria ciência? O Renascimento, né? É tão legal, né?
Ó, pessoal do sétimo aí, ó. Renascimento, hein? Tem prova semana que vem, hein? Sobre esse tema. Tá? Vocês estão assistindo aqui? Renascimento, né? Renascimento cultural, renascimento científico, renascimento urbano, né? Tal. Foi um período muito importante em tantos aspectos, né? E para a ciência, fundamental, né? Fundamental. Porque aquelas instituições, né? Que durante a Idade Média tinham esse controle, começam a ser questionadas, né? De forma, assim, institucional mesmo, né? A religião e a política que andavam, assim, de mãos dadas, né? Entram num período meio complicado do relacionamento ali, em alguns lugares, especificamente. Se a gente pensar nesse recorte temporal, a gente pode falar, por exemplo, sobre a Reforma Protestante, né? Então, é um renascimento religioso também, né? De novas ideias, de novas interpretações. Um momento onde o questionamento ele volta a ser válido, né? Enfim, você... Um cientista dessa época aí, né, de mais liberdade, foi Isaac Newton. E eu admiro muito esse cientista. Para muitos ele foi o maior de todos os tempos, mais do que Einstein, mais do que Mendel. Realmente o Newton está assim, alto patamar. O que você estudou sobre Newton na escola? Poxa, cara, eu acho que eu vi mais Newton em física do que, assim, em ciência geral. Mas uma coisa que eu me questiono muito sobre Newton é que a gente estava conversando, né? Que filosofia você chega numa questão de estudo, tudo, traz a ciência. E, cara, eu fico me questionando como ele estava tranquilo ali, numa macieira. Pum, caiu uma maçã. Ele nunca tinha pensado nisso antes, tipo, nunca houve um questionamento de fato sobre isso. Porque ele fez uma conta gigantesca em física pra calcular, tipo, por exemplo, velocidade da luz, tudo. Mas ele nunca pensou numa gravidade. Eu acho isso incrível, entende? Na questão da humanidade naquela época, ninguém nunca chegou de fato a se questionar como isso era possível. Tipo, como eu solto um objeto e ele cai. Aí tá a diferença do cérebro de um cientista e de uma pessoa normal. É enxergar numa coisa comum algo que pode ser investigado. Cria uma curiosidade, sabe? Que realmente todas as pessoas de todos os tempos sabem que objetos abandonados caem. Né? Exato. Né? Agora o Newton vai lá e fala assim, por que cai? Ele foi mais a fundo, né? Ele, tipo... O porquê do porquê. Exatamente. Por que cai? Tem alguma regra por trás disso? A velocidade, o tamanho, o peso, a massa do objeto. Então, para mim, isso diferencia a mente do cientista. Sim. Tem uma história muito engraçada que dizem que quem inventou o velcro, que é aquilo que a gente usa todo dia, né, um monte de situações... Mas foi um camarada que foi passear com um cachorro e voltou com um carrapicho grudado na roupa. Entendeu? E aí ele pega e inventa o velcro. Ele pega aquele negócio, leva para o laboratório. Por que isso gruda? Olha no microscópio, vê os ganchinhos ali e inventa um material artificial que é usado abundantemente. Quanta gente já tinha pego carrapicho na calça. Pois é, cara. Mas porque aquele cara, naquele momento, fala, por que gruda? E vai investigar. Então, para mim, essa é a diferença que tem a mente do cientista para os outros. E olha que legal, né? Como, mais uma vez, né? Do momento que a gente tá falando de antiguidade até agora, quantos milênios se passaram, né? Exato. E a vivência, a prática das pessoas continua sendo fundamental para a ciência, né? Por isso que eu acho, assim, muito importante que a gente viva, né, a nossa volta, sabe? A gente busque perceber as coisas que nos cercam, né? As coisas que estão dispostas ao nosso redor. Porque quantos insights, né, a gente pode ter se a gente não simplesmente viver no automático, né? Buscar realmente perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Muito bom. Essa é a mente científica, a investigação, né? Bom, a gente teve o Renascimento, liberdade de estudo, liberdade de falar, né? Sem o medo da perseguição.
E a gente tem outras coisas que surgem aí nessa época também, que contribuem muito para a ciência. Tipo, surgimento das universidades. Sim. Sim. Você tem agora ali... a Universidade de Bolonha foi a primeira, né, do mundo, e depois acho que de Paris. Você tem agora centros onde pessoas que têm interesse em continuar o estudo vão ali para debater, para conversar, para trocar ideias. Né? Renascimento. Que mais? Invenção da imprensa. Antes, você não tinha como registrar, você não tinha como espalhar de uma maneira... Sim. Né, assim, grande, né? A gente tem essas coisas. Parte financeira... As pessoas perceberam assim, você falou isso no começo, né? Quem detém o conhecimento detém o poder e pode também ter uma vantagem financeira. Se eu consigo produzir o triplo no mesmo terreno, eu vou lucrar 3 vezes mais. Exato. Né? Esses são pontos que fazem a gente, né? Fazem ser importante a gente lembrar, por exemplo, da Idade Média, né? Assim, o Renascimento, ele... Eu até falo pros alunos, né? É renascimento porque alguém morreu, né? Boa. Então, assim, se vai nesse exercício aqui, né? A Idade Média é o velório, né? Uhum. Pra, enfim, depois a ciência, a cultura, enfim, renascerem. Então, ela também tem a sua importância. É importante a gente lembrar. As universidades, por exemplo, elas foi nessa segunda parte aí, né? Já ali... caminhando para o final da Idade Média, que elas surgiram. Então, você vê esse esforço, né? De você juntar pessoas e criar um ambiente legal, um ambiente, né? Que as pessoas se sentissem ali confortáveis para conseguir discutir, para conseguir desenvolver, né? A primeira em Bolonha, assim, né? Olha eu de novo, né? Saindo da Europa, né? Tinham algumas fora, antes, né? Talvez não tão organizadas... falando de infraestrutura e etc e tal, mas também, né, que já serviam como espaço de compartilhamento, de conhecimento, né, de você pensar e tal, enfim, né, uma coisa aí, a Idade Média e o Renascimento, eles estão totalmente ligados, né, então esse impulso, assim, por que tanta coisa surgiu ali no século XVI, né, 1500 e tananã, né, por que tanta coisa surgiu ali? Porque é isso, né? As pessoas estavam com essa curiosidade, né? Com esse... Tinha uma pressão reprimida ali. Tinha né? Alguma coisa como se fosse um vulcão que perfeito. chega no ponto de erupção. É isso aí. Né? E foi assim no conhecimento, no desenvolvimento. Gente, vamos para uma parte talvez mais importante, já caminhando para o final do nosso papo, que para mim é uma questão muito interessante. Que aconteceram grandes descobertas em outras civilizações, não há dúvidas. Grandes pensadores, homens de intelecto prodigioso em outras culturas, eles ocorreram. Né? Agora, a ciência, como a gente conhece hoje, a ciência organizadinha, método científico, ela surge na Europa cristã. E aqui é uma coisa... Foi uma coincidência ela ter nascido na Europa cristã ou o fato deles terem uma visão cristã do universo acabou apoiando, ajudando um pouquinho no desenvolvimento da ciência? Para mim, essa é uma pergunta legal. Foi coincidência ou não? Realmente o fato da Europa ter essa visão de mundo cristã auxiliou o surgimento da ciência? E aí, professor Danilo? Eu ia falar, tava preparando aqui. E aí, com certeza não. Com certeza não. E isso a gente percebe observando a história, né? Eu acho que tem muito, como a gente estava falando agora, né? Dessa curiosidade retraída ali, né? Dessa questão.
E aí talvez, né, um senso de responsabilidade, né, dos próprios europeus de perceberem o seu passado recente na época e falarem, tá bom, agora a gente tem que fazer acontecer, né? Perdemos muito tempo, né, querendo ou não. Mas com certeza não. E aí o motor que leva a isso, né, a força, a potência que leva a isso, com certeza tem tudo a ver com o cristianismo, né, com a fé mesmo, com essa ideia de que a gente tem que viver aqui, né, esperar pela volta de Jesus, fazendo o nosso melhor, né, buscando o melhor. Aí a gente ainda tá falando ali, né, século 17, né, 18, aí no meio do 18 já entra a Revolução Industrial, talvez os objetivos se confundam um pouco, porque aí começa a questão da produção, né? E você fazer para... Mas com certeza, esse momento, por isso que, né, eu até disse, o Renascimento, né? Porque com certeza esse primeiro impulso desse novo momento da ciência europeia e, consequentemente, mundial, ele vem daí, sem dúvida nenhuma, de você querer perceber, de você querer se aproximar de Deus realmente, né? A partir do conhecimento. A partir do que, enfim, Deus permite que a gente saiba, né? E aí, porque é isso, eu acredito que se eu sei de alguma coisa é porque ele quer que eu saiba, né? Então, com certeza vem disso, eu acho que tem muito a ver a gente buscar conhecimento para querer se aproximar de Deus, buscar entender melhor o mundo para entender melhor o pensamento dele, né? A lógica dele. Enfim, e aí com certeza tem tudo a ver. Muito bom. Quando a gente vai estudar os pais das ciências, né, os primeiros cientistas, todos eram cristãos. Assim, cristão no sentido de acreditar num Deus, acreditar que existe algo além, um sobrenatural, um criador. Né? Todos eles, os pais das ciências, eles eram crentes. E isso não atrapalhou nada, pelo contrário. Era um motivo deles pesquisarem o mundo. Porque veja bem, na visão cristã, eu tenho o Criador que é separado da criação. Então, Deus é o Criador. E o mundo natural é a criação. E não tem nenhum problema eu investigar a criação. Em outras ideias, em outras visões de mundo, em outras culturas, você tinha uma mistura. Não era muito claro quem era o criador e o que era a criatura. Então, tipo assim, no panteísmo, a natureza é o próprio Deus. E as pessoas tinham um certo receio de investigar Deus. Nossa, eu vou pesquisar, e Deus vai ficar nervoso. Deus vai ficar... Achava que era algo ousado, né? Ousado, um desrespeito. Né? Agora, na visão cristã, não. Na visão cristã, era assim, Deus criou e a Bíblia tem, assim, versos que parecem incentivar o estudo das coisas naturais. Sim. Com certeza. Né? Então, o próprio Jesus, falando de uma parábola lá, ele disse assim, olhai as flores do campo, os lírios, né? Olha pro passarinho. Né? Então, assim, o cristão, ele falou, não, eu posso estudar a natureza sem ofender Deus. Sim. Eu diria que é um dever do cristão, né? Conhecer, buscar entender. É isso, eu acho que tem tudo a ver com você estar buscando Deus mesmo, você buscar conhecer. Porque, assim, independente, né? Você precisa de fé. Pode vir um cientista aqui, né, e explicar toda a teoria do evolucionismo. Em algum momento ele precisa acreditar em alguma coisa que não está disposta ali. Né? Então, assim, eu acho que é realmente você buscar conhecer incessantemente. É um dever, realmente. Eu não sei, eu tenho uma coisa assim, né, na minha cabeça, não sei se é uma memória afetiva ou alguma coisa. Não sei se foi minha mãe que me contou, né? Falando sobre o Jardim do Éden e tal. E ela falou sobre Adão dando nome aos animais, né?
o que a gente pode considerar, né, uma ciência totalmente, né? Ele dá nome, ele perceber as características, as semelhanças entre as espécies e tá bom, tem como a gente classificar até, tem como, né? Enfim, então assim, você vê que era um dos deveres de Adão no Éden, né? Perceber a criação, andar por aí, observar. Cultivar o jardim. Perfeito. Sim, Né? E, consequentemente, entender como funciona. Né? Enfim, então é isso. Eu acho que é um dever. Realmente, eu acho que a gente tem que buscar. A gente tem que tentar saber. E não precisa ter medo. Eu acho que tem gente que tem medo, sabe? De talvez até desrespeitar, né? Por exatamente esse entendimento de que ele é o criador e eu sou criatura. Então, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é um dever. Acho que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que buscar. Os primeiros cientistas, eles diziam assim, tudo que a gente descobre, na verdade, a gente está revelando os mistérios que Deus colocou na natureza. Então, quando eu descubro uma lei, uma explicação, eu estou desvendando os mistérios de Deus. Muito legal. E para eles isso era assim, muito legal, muito, como você falou, quase que um dever do cristão fazer isso e dar honras ao Criador inteligente que tinha produzido aquilo ali e que ele teve que investigar para poder solucionar, né? Mas é uma coisa muito interessante. Muita gente tem essa questão. A ciência é contra a religião é contra a ciência. Então, quando eu era pequena, eu tinha muito essa mentalidade que existia algo errado na ciência porque eu não poderia estar nela e crer em um Deus. Só que depois, né, lógico, fui crescendo, fui tendo outros aprendizados, outras pessoas, ideias diferentes. Eu compreendi que os dois, eles têm que andar junto. Porque não existe como. Igual a gente estava conversando no carro vindo pra cá, ele falou muito sobre um conhecimento constante, né, aqui no podcast. Falou muito sobre um conhecimento constante. E é da mesma maneira que a gente tem que ter com Deus. Tem que ter pelo menos 10 minutinhos para você ler um versículo, meditar e procurar entender aquilo. Porque Deus fala com a gente sobre uma maneira sobrenatural, né? Eu já vivi vários milagres na minha vida, graças a Deus. E pude compreender que ele age no sobrenatural. E eu acho que a ciência, ela procura também andar nisso. Ela anda mais ou menos de mão dada. Porque ela procura explicar aquilo que é o óbvio. Acho que muitas das vezes, igual você falou, algo que é o nosso normal, o nosso cotidiano, a gente nunca parou pra pensar, como que esse cabo vai estar funcionando de lá até na outra sala pra eles estarem me ouvindo, eu estar me ouvindo agora. Então, eu acho que nesse momento é onde entra esse nexo. Aristóteles, ele tinha um pensamento sobre o motor imóvel. Ó, Sr. Anderson, eu guardei, tá? Foi ele que me falou. Aristóteles, ele anda com um pensamento que é sobre o motor imóvel. O que é? O motor, ele precisa ter algo, né? Ele precisa movimentar algo. Então, tudo que se movimenta é dependente de um motor, de um princípio. Só que esse motor, na nossa realidade, nada funciona com ele. Nada movimenta ele. E é onde a gente entra naquela ideia, né? De causa, consequência da causa. E vai indo. E a gente se conecta na ideia entre o criacionismo e o evolucionismo. Tem que ter alguma razão, tem que ter algum ponto final de falar, não, foi aqui, de fato, entende? E eu, quando criança, nunca fui alguém, de ir pra igreja assim, nossa, desde pequenininha, vivi em berço de ouro, não. Eu descobri a igreja depois de mais velha, vou, tudo, participo com a minha família. Mas, mesmo quando eu era pequena, eu falava, cara, precisa existir algo. Não tem como ter estourado e falado, pô, eu vim da lagoa, virei um lagarto e agora sou um ser humano. Ou eu vim do macaco. Na minha cabeça, isso nunca fez sentido. Então, assim, pra mim, eu sempre tive esse pensamento, cara, precisa ter algo. Pra eu estar aqui, eu precisei dormir, acordar, saber, me programar. Então, precisa ter algo pra que eu esteja aqui, entende? É esse pensamento que eu levo. Muito bem. Esse pensamento era o pensamento dos primeiros investigadores da natureza, né? Para eles não existia tensão entre ciência e religião. Eu acredito, Danilo, que um pouco dessa tensão começou na Idade Média. Com uma pressão, uma perseguição, uma censura em cima dos pesquisadores. E que depois que eles tiveram a liberdade de se expressar, eles, falaram assim, agora
Agora é nossa vez Sim, de exatamente. desacreditar vocês. Exato. Mas, ó, uma coisa que é importante a gente lembrar disso, que o Renascimento, esse período histórico mesmo, ele não é o momento, assim, em que as pessoas começaram que o ateísmo surgiu, né? Todos esses cientistas do Renascimento, eles eram cristãos, né? Eles eram crentes, né? Tinham problemas, talvez, com a religiosidade de sua época, mas acreditavam em Deus, né? Tinham ali e tal. Eu acho interessante a gente lembrar disso, porque talvez a gente, né? Assim, alguém que pegue o bonde andando vai achar que, né? No momento que acaba a Idade Média, já era, todo mundo virou ateu, né? E não foi bem assim, é um pouquinho mais pra frente ali, né? Muito mais ligado também com as questões industriais, né? Que a esperança das pessoas acaba porque a vida era dura, porque a vida era difícil, né? Da grande maioria das pessoas. Então aí elas começam a desacreditar, né? Nesse momento ainda a maioria era crente, né? Dos cientistas principalmente, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, sim. Essa coisa que a gente vê assim, né? Um de um lado, um do outro, dizendo, claro, a ciência e a religião. Eu acho que tem tudo a ver com a Idade Média, né? Com como a religião foi imposta às pessoas naquele período. E a gente ter a consciência de que, sim, tudo bem, pode não ser a Idade das Trevas, mas as coisas não andaram no ritmo que estava andando, né? Se você pegar o que era o Império Romano né? O que era a Europa Romana com a Europa medieval, houve um retrocesso, né? Então, as pessoas viviam em cidades, voltaram a viver, né, todas no campo, né? Não por opção, mas para que aquele sistema fosse consolidado e que as pessoas estivessem sob controle. Então, acho que depois, quando, né, a gente começa a perceber como se desenvolveu a história, a Idade Média acaba tendo essa carga, né, negativa mesmo, de você perceber a religião, que era a principal característica do período, como algo negativo, como algo que atrasa, né? E não é assim. Muito pelo contrário, né? É o que a gente está falando aqui. Quando você percebe algo através da ciência, de certa forma você está acessando o próprio conhecimento divino, né? A lógica por trás da criação. Você entendeu o que era aquela luz no céu? Caramba, olha só o que ele fez, né? Enfim, então eu acho que é por aí. Muito bom, gente. Muito obrigado. Eu acho que estudar mais um pouquinho sobre essa história da ciência, de onde ela veio, as fases, né, pelas quais ela passou, isso daí ajuda a gente a desmistificar algumas coisas, né? Sim. E uma delas é essa questão não, eles são mutuamente exclusivos. Não dá para harmonizar. Se deu para harmonizar na mente de Newton, na mente de Mendel, como é que não pode se harmonizar hoje numa mente, né? Exato. E a gente tem muitos exemplos de grandes pesquisadores que continuam fazendo boa ciência e tendo uma fé, né? Uma fé num Criador, uma fé no sobrenatural, né? Existem até hoje. Eu tenho a esperança de que as coisas elas vão começar a se transformar nesse sentido, assim. Não necessariamente de, né, dar ali as mãos totalmente, né? Mas de mais respeito, sabe? Respeito. De ambos os lados, né? De ambos os lados. Eu vejo isso acontecendo até, na verdade. Algumas personalidades aí, né? Tendo mais, assim, contato, né? Compartilhando espaços com pessoas do lado oposto, né? Tão triste falar assim, né? Mas realmente é a realidade que eu, quando pequeno, também tinha essa visão, né? De que... Não, eu sempre tive muito essa curiosidade e tal, então eu tentava, né? Me esforçava, mas eu precisava me esforçar. Porque, naturalmente, se eu fosse pelo automático, eu me afastaria da ciência, né? Por frequentar muito tal, assim, e ficar meio desconfiado, né? Mas eu acho que isso tá mudando já. Eu acho que hoje as novas gerações aí e as pessoas, né, até mais experientes que estão em posições de
de mais liderança, elas já estão também caminhando nessa direção. A gente... Para um diálogo, né? Sim, exato. Um diálogo mais confortável de se ter, né? Porque até então, tudo na história que a gente teve era sempre em combate. Se você não concorda, algo vai acontecer com você, com sua família, não sei, com seu estado. E eu acho que eu levo muito isso de... Ai, cara, eu esqueci dele. Eu tava na cabeça até agora. Mas que ele era daquele que pregou as teses na igreja, tudo. Lutero. Isso, Lutero. Gente, eu tava com ele na cabeça o tempo todo. Mas ele foi contra, né? Ele procurou estudar e, querendo ou não, né? Infelizmente, foi de uma maneira muito bruta, né? Como foi recebido. Mas graças a ele, hoje em dia, a gente tem essa diversidade, né? De ideias e tudo. E eu espero de verdade que daqui pra frente seja de uma maneira mais pacífica, mas que tenha maior compreensão, né? Que tanto no meio educacional quanto no meio histórico, que isso possa agir de uma maneira mais tranquila. Muito bem. Este podcast tem essa função. Um dos objetivos é a gente conversar e a gente dialogar sobre essas questões, expondo as nossas ideias, né? Com muito respeito, inclusive, com os outros que pensam diferente. Mas a gente está aqui para fazer esse diálogo. E eu acho que se tem que partir de alguém, tem que partir de nós, né? Sim, exato. Tem que partir de nós, levar construir esse espaço mais harmônico, né? Organizar a sala para receber todo mundo, né? Muito bom. Enfim. Gente, muito, muito obrigado. Milene, valeu a sua participação. Muito obrigado. Espero que em outros momentos vocês voltem. Professor Danilo, valeu demais aí. Esse primeiro episódio sobre a história. Muito obrigado. Muito legal, gostei. E a gente vai pensar em outros momentos para vocês estarem aqui de novo. Que bom. Tá bom? E você que está assistindo a gente, não perca o próximo episódio. Daqui a 15 dias teremos mais um Digitais do Criador para você.